A você na companhia da Canção Nova, muito boa noite. Alegres, felizes, sorridentes, é assim que a gente começa este Além da Notícia da noite de hoje. Eu estou muito contente. Talvez você não imagine, não saiba, que eu possa estar agora, nesse instante, sentindo alguma dor. Eu não transpareça isto. Mas há outras dores que são sentidas, perceptíveis, mostradas, reveladas. O nosso programa Além da Notícia da noite de hoje vai trazer um tema que ninguém está imune a ele. Ninguém vive sem senti-lo. Jamais um ser humano viveu sem conviver com este tema. A dor é o tema do programa de hoje. E vamos falar sobre a dor aos olhos da medicina, da filosofia e da fé. É um tema complexo, mas é um tema que todo mundo compreende, porque só em sermos humanos a gente sabe o que é dor. Mas como compreender as complexidades todas que envolvem a dor e, mais ainda, como conviver com ela, como resolver as dores, mais ainda, o que é a dor, de onde ela vem? Bom, nós vamos a partir de agora mergulhar neste tema maravilhoso, que muitas vezes pode doer. Seja bem-vinda, doutora Cristina Andrada Batista. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de esclarecer algumas questões sobre esse tema tão extenso, não é? É verdade. É possível que a gente fale e conviva com dor sorrindo, né? Sim. Sim, a dor, ela tem diversas faces, né? E muitas vezes a gente se alegra mesmo com dor. Ô, gente, eu não sabia, ao menos eu sabia, mas conhecia muito pouco sobre isso. Existe uma medicina da dor. E eu tenho o prazer de, na noite de hoje, receber aqui a doutora Cristina. Ela é médica anestesiologista há 22 anos, atua em hospital maternidade há 12 anos, trabalha bastante com mulher e a dor feminina, mas trabalha com a dor sobre tudo. Em especialização em medicina da dor, e eu gostaria já de ouvir a primeira pergunta que quero saber da senhora, é isso: existe então uma medicina que cuida, que estuda a dor humana? Existe. A dor é uma área de atuação na medicina. A gente tem algumas coisas, algumas nuances na medicina. Existem as especialidades, como a cardiologia, a anestesia, a cirurgia. Existem áreas de atuação. Tem a área de atuação no sono, tem a área de atuação em dor. Então, existem algumas que a gente chama áreas de atuação. A gente faz uma especialidade e dentro dessa especialidade a gente complementa com a área de atuação. No caso, eu faço anestesia e área de atuação em dor, certo? Então, existe sim uma especialidade que está se desenvolvendo, ela está sendo desenhada numa medicina que cuida exclusivamente da dor. Ela é recente? Porque eu sempre escutei muito pouco sobre isso. Sim, ela é bem recente. Certo? Inclusive, assim, a dor como um olhar médico iniciou em 1940, 40 e poucos. Então, você vê que tem pouquíssimo tempo, né? Um médico chamado John Bonica, que era um anestesista americano, ele era do exército americano e foi para a guerra. E na guerra ele viu muitos feridos de guerra e ele começou a desenvolver técnicas para o tratamento daquelas dores de lesão pós-guerra. E ele também a esposa dele teve um parto traumático, que antigamente não se fazia anestesia para parto normal, não é mesmo? E ele desenvolveu a técnica de analgesia para parto na coluna, que é o que a gente hoje faz. Então ele foi um médico anestesista que foi o pai da medicina da dor. E dali se desenvolveu tanto a dor aguda, a dor do parto, a dor pós-guerra e a dor crônica, que a medicina da dor ela é muito voltada para o tratamento das dores crônicas. Situações difíceis, catástrofes, tragédias, acontecimentos indesejáveis, fatalidades, que sempre levam o ser humano a encontrar respostas, buscar soluções. E a gente, sempre importante vermos isto em momentos mais difíceis, ali há sempre também frutos, resultados, aprendizados, como a senhora está nos dizendo aqui. E por que a senhora quis trabalhar com a dor humana? Então, tirar a dor sempre foi para mim, vamos dizer, uma grande satisfação, né? Porque na anestesia a gente proporciona a ausência da dor para que o paciente seja submetido a uma cirurgia, né? Então, é um fascínio muito grande para mim a dor. E quando eu comecei a trabalhar em hospital maternidade, eu comecei a fazer muitas anestesias para endometriose. E a endometriose é uma causa de dor crônica.
Então, eu comecei estudando a dor da endometriose para fazer o manejo tanto do pré-operatório quanto do pós-operatório, e ali eu descobri uma especialidade. E assim, eu quero deixar bem claro, tanto para os espectadores quanto para os colegas que algumas vezes podem estar nos assistindo, que a gente vai falar sobre uma ótica da fé, uma ótica da pessoa. Eu como vejo e como entendo a minha percepção da medicina da dor no mundo atual. Então, eu não tenho conflito de interesse, mas o meu interesse é falar além do que a medicina fala sobre a dor. É mostrar a realidade toda. Exato, falar de uma forma por integral. E por isso que a gente colocou aqui, a dor aos olhos da medicina, da filosofia e da fé. Não é? Porque há também um olhar da fé que é uma resposta incrível para a dor, não é? E sendo eu católica, sim, o meu olhar da fé sempre é muito aguçado em olhar para o paciente, em olhar para a pessoa, não só como uma criatura de corpo, mas uma criatura de alma. Então, a gente sempre precisa cuidar não só do físico, mas da alma, né? Vamos então, gente, agora já abrindo este programa de hoje, a uma introdução que a nossa equipe de reportagem preparou para que você conheça esse assunto como um todo. O desconforto físico está atrelado a praticamente todo ser humano. A dor pode nos limitar na habilidade e capacidade para seguir uma rotina diária, seja enxaqueca, tensão nos ombros ou até doenças crônicas. A sensação incômoda pode ser vital. Ela é o primeiro indicador de que algo não está bem com o corpo. Funciona como uma espécie de alarme. Em casos graves, a dor permanece por meses ou até anos. Mas será que existe algo para ajudar a enfrentar esse sofrimento? Além dos cuidados paliativos, a fé é um antídoto. De acordo com o estudo do Instituto Dante Pazzanese, com quase 250 artigos de todo o mundo, a prática regular de atividades religiosas pode diminuir em 30% o risco de morte. Isso porque ter uma religião promove bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menor consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou ainda que a religião contribui também para reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Tiago 5. Pois é, voltamos e a partir de agora, a primeira pergunta que me vem depois de ouvir e ver tudo isso aqui é a seguinte, doutora. A dor sempre acompanhou o ser humano, não é? Mas a dor já foi vista de forma diferente ao longo da história da humanidade? Sim, a dor ela é muito complexa, né? Porque ela envolve tanto o físico quanto o emocional e envolve também o comportamental da sociedade. Então, existe, na Idade Média, a dor era vista como um castigo de Deus ou como uma pessoa que não era abençoada. Então, ela era tida como um sofrimento infringido por uma pessoa que não era querida a Deus. Então, a dor era vista como uma maldição. Alguém que tinha feito algo de errado na vida e merecia aquilo, né? Isso. E, culturalmente, hoje, a gente ainda tem um pouquinho desse pensamento, de achar que quem tem dor foi esquecido por Deus. E não é assim que as coisas acontecem, não é? Isso quer dizer que a dor ela é inerente ao ser humano, né? Quando a gente nasce, o processo do nascimento já é doloroso. A mãe já tem a dor do parto. O neném, quando nasce, tem que passar por um canal. Ele vai ser pegado por um médico, que às vezes está com a mão fria. Então, assim, a gente já vem ao mundo em contato com a dor. E, aliás, eu quero trazer para a senhora agora coisas bem atuais. Por exemplo, uma pesquisa publicada em 2018, ela diz que 96% da população brasileira já sentiu alguma dor no corpo, 95% tem dores todos os dias e ao menos 37% da população, ou seja, cerca de 60 milhões de brasileiros, relatam conviver com a dor crônica. Eu acho que essa pesquisa é mentirosa, que ela está dizendo aqui que 96% da população já sentiu. Eu acho que 100% já sentiu. Já. O primeiro dado eu duvido. 100% das pessoas já sentiram alguma dor, nem que seja aquela queda na infância, né? Mas a dor de que a gente está tratando, que é a dor crônica, é uma dor que é maior do que 3 meses de duração. Então, existe uma definição do que é dor pela sociedade internacional. Peraí, então existem tipos de dor? Existem. Ou graus de dor? Existem.
Existem sim. Primeiro a gente tem que definir a dor como crônica ou aguda. A dor aguda é aquela dor de um sinal. O corpo está mostrando que existe alguma coisa que está lesionando, que está machucando e que a gente precisa reagir para que aquilo não aconteça. Então, essa é a dor do alerta, é a dor aguda. Quando você tem uma dor que ela é constante, ela está ali com você presente, em baixo grau ou em alto grau, e ela passa de 3 meses, na verdade, já mudou, era de 6, passou para 3 meses, ela se torna uma dor crônica. Rapidamente, eu estou sentindo agora uma dor, um exemplo, no meu dedo, porque eu estou, por exemplo, hoje é um grave problema que existe na sociedade, celular. E eu acho que tem muita gente que está relatando isso, essas dorezinhas, esses incômodos aqui, não é nos dedos. Ou eu estou sentindo uma dorzinha na minha cabeça, estou sentindo uma dor em alguma outra parte, na coluna, alguma coisinha. Se ela for uma coisa recente, é aguda. Aguda. Agora, se ela estiver perdurando muito, se torna crônica. E Qual o é a mecanismo é completamente diferente. Porque a dor aguda é um sinal de alerta e a dor crônica a gente considera ela como uma doença. E quando uma pessoa tem uma dor crônica, ela tem uma modulação no sistema nervoso que ela passa a ter a dor mesmo sem uma lesão causando essa dor, certo? Então, assim, eu queria ler para você a definição de dor pela Sociedade Internacional de Estudo para a Dor. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, para ser dor, precisa ser desagradável. Associada a uma lesão tecidual, real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão. Olha como é complexa. A própria definição de dor já é complexa, né? Só que um ponto muito forte, tem que ser uma experiência desagradável. Então, uma dor é uma coisa que te incomoda, que te faz sofrer. Não existe dor que te cause prazer. Quando te causa prazer, ela deixa de ser dor. Entende o conceito? Agora, quando ela é levinha, uma dorzinha levinha, é considerado o quê? Não, ela é autolimitada. Ela vai passar, né? Algum movimento que a gente tenha feito, um mau jeito que a gente tenha dado dormindo, uma queda, isso aí se resolve. A gente tem mecanismo de... nós mesmos resolvemos esse problema, às vezes sem medicação mesmo, sem precisar de tratamento. É isso que eu ia perguntar também. Nem toda dor ou dorzinha, quando é leve assim, deve ser medicamentada, não é? Não. É melhor que não seja, não é isso? Existem aí os remédios das avós, os chás, as compressas, o beijinho da mãe, tudo isso cura dor também. Essas dorzinhas leves a gente consegue conviver com elas sem tratamento médico, sim. Sim. Doutora, a gente está tratando, claro, aqui já nesse primeiro momento da dor física, não é? Mas há duas características de dor, que é a física e a emocional, é isso? Isso. A dor física é uma dor no corpo. A dor emocional é aquela dor dolorida, que a gente não tem um motivo para aquilo. Vamos dar um exemplo de uma dor emocional que, para mim, é a mais forte que existe. É uma mãe perder um filho. Não, ela não tem lesão, não está acontecendo nada com aquela mulher, mas a dor que ela sente, ela é real. E, inclusive, no nosso cérebro tem centros de dor que são ligadas a um nervo, que chama o nervo vago, que ele é conectado com o coração e com os órgãos abdominais. Então, às vezes, uma dor emocional ela é tão forte que a gente sente o coração, que a gente tem cólicas intestinais, que o estômago dói. Então, assim, a dor emocional ela se torna física. A dor emocional ela é real, não é psicológica. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para os pacientes e agora para todos os nossos amigos, né? Que não existe dor psicológica. Ninguém cria uma dor. Então, se você for a um atendimento médico ou em alguma circunstância, alguém disser para você que a sua dor não é real, que ela é psicológica, isso não é verdade. Aí já se trata de outra coisa, não é? Exatamente. Mas vamos lá, dor emocional. E dor emocional, ela é tratada com medicamentos ou quais formas de tratamento? Muitas vezes. Vamos voltar ao exemplo da mãe que perdeu um filho. Eu estou pensando justamente nesse exemplo. Muitas vezes. Olha, eu vou te falar, às vezes as pessoas perdem um pet, um animalzinho de estimação e tem dor emocional. Porque às vezes a ligação com aquele animal era muito grande, era uma pessoa solitária, uma pessoa que não tinha filhos, ou uma pessoa que os filhos já foram embora de casa e que ela tem muito amor pelo animalzinho. Quando o animalzinho morre, ela sente dor emocional, né? Então, essa pessoa que perdeu um filho, é uma dor muito forte, uma dor muito prolongada. Algumas vezes ela vai precisar de um atendimento por psicólogos, ela pode precisar de um tratamento com antidepressivos ou com ansiolíticos, sim. Essa dor emocional, muitas vezes ela precisa de tratamento médico, sim.
e não pode ser negligenciada principalmente pelas pessoas que rodeiam quem está sofrendo essa dor. Quem é responsável por levar essa pessoa a um atendimento, muitas vezes não é ela mesma. Ela não tem, vamos dizer assim, forças para buscar um atendimento. Muitas vezes é o esposo, é a irmã, é o amigo, que avisa para aquela pessoa que ela precisa de tratamento e que indica, que a leva, até acompanha nas consultas para o tratamento. Doutora, a dor emocional pode também ser pela perda de um bem, eu fico imaginando aqui pessoas que em tragédia perdem a casa. Com certeza. Não é? As perdas, de uma forma em geral, elas Sim. causam muita dor emocional. A frustração causa dor emocional. O fracasso causa dor emocional. Um término de namoro, de um casamento, Exatamente. Tudo isso aí, a perda física da pessoa que morreu, ou a perda da pessoa que se foi, que abandonou, ou a perda dos bens que ela demorou a vida inteira para construir, um fracasso em um concurso que ela estava se preparando muito para fazer e não passou. Então, tudo isso gera dor emocional. E é uma dor real, ela dói muito forte. Alguém pode sentir dor por ver alguém passando por uma grande dor? Com certeza. É emocional também essa? É emocional. É uma dor, é a dor da empatia, eu acho que é o nome. O real nome da empatia é esse, porque hoje a empatia ela é usada de uma forma... muito superficial. Né? A empatia é isso, é você colocar-se no lugar do outro. Você está vendo uma família que teve uma casa desabada por um desastre natural e os filhos daquela pessoa estão soterrados, ela está ali de fora. Não é sentir com. Você vai sentir a dor que ela está sentindo, nem que seja em uma amostra grátis. Mas você consegue sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Isso é empatia. E é inerente ao ser humano. O animal não é capaz de sentir. Uma vaquinha não é capaz de sentir empatia pela outra vaquinha. Mas o ser humano ele tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Tem dor emocional exagerada que eu já vi homem sentir dor emocional porque acabou com o carro. Deixa eu voltar para um outro exemplo aqui, doutora. A gente falou do psicológico, mas deixa eu trazer uma coisa aqui, que não entra nessa característica, mas eu quero trazer um exemplo para me explicar. Por exemplo, eu ouvi nesses dias um indivíduo que num determinado acidente que teve, um ferro penetrou a bota desse indivíduo. E ele gritava de dor, mas era aquela coisa que foi levado para o hospital às pressas, parecia que o homem estava morrendo. Quando chegou lá, o prego tinha passado dentro da bota, mas debaixo do pé dele, nem arranhou o pé. Como é que explica isso? E ele estava vivendo a dor. Explica sim, porque para ele a lesão aconteceu. Então lembra que eu li na definição que é uma experiência real ou potencial? Então se você achar que o ferro transpassou o seu pé, você vai ter uma dor de... Vai. Pode sentir, né? Tem pessoas que podem sentir ou não. Né? Ao mesmo tempo que a gente, em pronto-socorro, já viu pessoas que têm um ferro transpassado no braço ou no crânio e que não estão, dizem que não estão sentindo a dor. Dizem que os homens são mais frouxos a dor. Isso acontece mais com o homem? Na verdade, a nossa biologia realmente ela é diferente. As mulheres elas são mais suscetíveis à dor, mas elas são mais resistentes à dor. Você consegue entender a diferença? A dor ela aparece mais nas mulheres, mas a mulher sabe lidar melhor com a dor do que o homem. Isto é, ela tem mais capacidade de sofrer, de sentir, exato, de suportar. É isso? Em resumidas palavras, é isso. Não. Então a gente precisa conversar mais sobre esse assunto, mas só que no próximo bloco. Tá bom? Atenção, você de casa, já viu que o tema de hoje tá bom? Então avisa outras pessoas agora, pega o seu celular rapidinho, não vai ficar com ele na mão o tempo todo, não, pega agora, manda mensagem para as comadres, para os compadres, para as pessoas todas que você conhece, pede para ligar agora na Canção Nova, diga assim, o tema de hoje é para você. A gente volta já depois do intervalo. A você que está na companhia da Canção Nova, que programa de hoje, que tema este que nós estamos abordando, a dor aos olhos da medicina, filosofia e da fé. E eu já escutei muito essa expressão, mas que dor da gota, Serena, que dor da gota. Doutora, de onde vem isso, hein? Gota é o nome de uma doença? É uma doença. É uma doença reumatológica que a gente tem deposição de cristais de ácido úrico. Então, tem pessoas que têm dificuldade de metabolizar o ácido úrico e ele se junta, ele se cristaliza e ele se deposita ou na pele, embaixo da pele, ou nas articulações. E é muito doloroso, é uma dor da gota. Daí que vem a expressão, que dói muito, né? Dói muito. Aliás, eu perguntei para a senhora, mas eu já sabia. Inclusive, tem um papa, já tivemos um papa na igreja, que morreu
de gota. Gota. Pesquisa para mim, por favor, qual foi o Papa que morreu de gota. Estou pedindo aqui a nossa produção enquanto estamos no programa, tá, gente? Doutora, quando é que uma pessoa ela precisa procurar um médico da dor? Porque existe médico da dor também. Muito boa pergunta, Ronaldo. Na verdade, esse programa também, eu quero que ele sirva para as pessoas saberem que existe a medicina da dor, porque muitas vezes a pessoa acha que todo médico trata de dor. Na verdade, deveria. Só que a dor crônica, que é aquela dor-doença, a dor que é uma modulação, que tem uma, vamos dizer assim, uma modificação no sistema nervoso da pessoa, ela é uma dor que não vai embora se tiver um tratamento específico. Então, a medicina da dor deve ser procurada quando o paciente tem uma dor que persiste por mais de 3 meses e que ele já usou analgésicos comuns ou medidas não medicamentosas e não teve melhora da dor. Então, esse paciente deve procurar um médico da dor. Dor na perna, dor no quadril, dor de cabeça, dor na coluna, dor na barriga, todo esse tipo de dor que persiste, que a pessoa sempre tem que estar procurando ou uma posição ou uma forma de se confortar, de melhorar aquela dor, ela precisa visitar um médico da dor. E quando visitar, ou melhor, e o momento de visitar esse médico da dor é quando realmente ela já buscou tudo que é tratamento para a sua enfermidade e aí chegou à conclusão de que precisa daquele especialista, é isso? Essa pergunta também é muito boa, porque o que acontece? O médico da dor, normalmente, a gente recebe o paciente que já andou muito, que já foi em vários médicos, e que está já sofrendo fez muito. Tratamentos diversos para aquela dor, que muitas vezes não encontrou a resposta, ou até, às vezes, foi mal acolhido, mal entendido, porque muitas vezes a pessoa que não é especialista em dor, ela não entende que a dor tem uma dimensão que leva ao sofrimento emocional. Né? Muitas vezes a gente pensa que a dor é uma lesão, que quando você tira a lesão, a dor passa. E na dor crônica isso não funciona assim. Então, na maioria das vezes, o paciente já chega no consultório de dor depois que já sofreu, que já caminhou, que já foi em diversos médicos. Só que, na verdade, o ideal é a pessoa ir direto no médico da dor. Só que, como é uma especialidade nova, não é uma coisa tão divulgada, as pessoas não sabem que ela existe. E nem tão acessível. E nem tão acessível, porque nós temos ainda poucos especialistas no Brasil. Não, vamos aqui ser muito claros. Existe isso no SUS? Essa especialidade? Alguns hospitais, porque são os que formam os médicos da dor. Existem alguns hospitais no Brasil que têm medicina da dor. A maioria dos hospitais não tem. E as pessoas têm que procurar um médico da iniciativa privada e geralmente um alto custo, né? Algumas vezes o custo é da seguradora, do convênio, né? Sim. Tem sim profissionais que atendem convênio para a medicina da dor. Sim. Então, às vezes o custo é o do convênio e o custo da medicação, porque muitas vezes tem medicações que têm um custo alto. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Quando a gente está nessa situação, a gente precisa e a gente vai, não é? Isso é Custe o verdade. que custar. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para a senhora. Eu vou fazer a pergunta, eu não queria ouvir a resposta, porque eu sei que vai doer. Existem dores que não têm solução e não passam? Infelizmente existem. Existem dores que a gente esgota todas as possibilidades de tratamento e a gente não consegue uma cura total. Muitas vezes consegue o alívio, consegue fazer com que a pessoa consiga conviver com aquela dor de uma melhor forma, mas tem algumas dores que realmente não têm um tratamento definitivo. Mas como é que isso se explica? E que nome tem isso? O nosso sistema nervoso, ele é extremamente enigmático, não é mesmo? O cérebro humano, ele é enigmático. Então, existem dores, vou te dar um exemplo, uma pessoa que sofreu uma queda de um andaime alto, ela teve diversas fraturas, as fraturas se consolidaram, mas aquela dor foi muito forte, uma dor forte e persistente, ela vai virar uma dor crônica, entendeu? Então, uma pessoa que teve uma dor muito intensa, aguda, mas que demorou a ser resolvida, ela desenvolveu no cérebro dela uma dor que existe nela. Mesmo que você cure a fratura, que você restabeleça todo o funcionamento, a dor não foi embora. Essa dor a gente começa com medicações, a gente evolui para os bloqueios, que são as agulhinhas, que a gente injeta medicações, anestésico. Às vezes tem um eletrodo medular, que é uma plaquinha, como se fosse um marca-passo que se coloca no coração. Existe um marca-passo que se coloca na coluna para tentar modular a dor. Alguns pacientes respondem, outros não. Então, a dor, ela é uma experiência muito individual. Mas a gente está aqui para tentar fazer todo o possível para melhorar tudo, né? Sim. Olha, eu quero agradecer aqui a nossa produção super eficaz. Bento XIV foi o Papa que morreu de gota.
esta doença que a gente falou aqui, de onde vem também essa expressão, uma dor da gota, quando é uma coisa realmente insuportável. Aliás, estou usando o termo insuportável, mas a gente, falando de dor, a gente tem que tratar desse termo também. Há dores insuportáveis, não é? Existem dores, inclusive, que levam ao autoextermínio. Tem muito caso de dor crônica forte. Tem uma dor que chama neuralgia do trigêmeo. É uma dor como se você estivesse pegando um gelo e mordendo, segurando aquele gelo, aquela dor que dá da sensibilidade dos dentes, durante muitos minutos, várias vezes por dia, vários dias no ano. Então, essa pessoa sofre uma dor tão grande, ela não consegue fazer absolutamente nada quando ela está com aquela crise de dor. Então, existem relatos de pacientes que tiram a própria vida por conta da dor forte que eles sentem. Isso é triste, mas isso é real. Meu Deus. E aí a gente, nessas horas, se recorda daquela dor emocional que eu imagino que muitas pessoas que praticam o suicídio fazem, né, doutora? Sim. Inclusive, a dor do suicídio, assim, a dor emocional que leva uma pessoa ao suicídio é essa sensação. Eu sinto uma dor tão grande que eu não sei mais o que fazer com essa dor. Você quer se livrar da dor, é isso? Eu quero me livrar dessa vida, porque essa vida é o que está me causando dor. Isso é o que pensa o suicida, né? Talvez até eu diga que a pessoa pensa o seguinte, que ela quer se livrar da dor, e ela acha que tirando a vida se livra, é isso? Exato, só que a gente, à luz da nossa fé, a gente sabe que essa não é a realidade, né? Sim. Mas é muito difícil julgar uma pessoa que comete o suicídio. É por isso que hoje realmente tem esse olhar diferente para a questão do suicídio, não é? Seguindo aqui, doutora, deixa eu voltar no assunto que nós estávamos na saída do último bloco. As mulheres sentem mais dor do que os homens? A senhora trabalha com as mulheres em maternidades, essas coisas todas. É verdade que as mulheres sentem mais dores que os homens? É verdade, Ronaldo. A mulher, ela tem mais doença que acomete e que causa dor. Digamos, a fibromialgia é uma doença de predominância feminina. A endometriose, que é uma dor ginecológica, ela é exclusiva da mulher. É uma causa de dor extremamente frequente na atualidade. As cólicas menstruais, existem muitas cólicas que são incapacitantes, porque tem a cólica dorzinha, que a pessoa toma um remédio, está tudo bem, ela consegue trabalhar, mas existem as cólicas incapacitantes. Também é um tipo de dor crônica, dismenorreia. Vamos lá, mais dores crônicas. As doenças reumatológicas autoimunes, elas são a maioria mais frequentes em mulher. A artrite reumatoide, o lúpus, todas essas doenças causam dor e elas acometem mais mulheres. Então, assim, a mulher, ela tem um universo maior de doenças que doem. O homem tem menos. Só que a mulher, ela tem uma capacidade maior de lidar com a dor do que o homem. Então, vamos dizer assim, a mulher tem uma dor numa frequência maior, mas ela tem uma capacidade de lidar com essa dor melhor do que o homem lida, na maioria das vezes. Isso torna as mulheres mais fortes e mais resistentes à dor? Eu diria. O organismo feminino? Pelo menos resilientes, não é? A mulher, ela consegue administrar mais a dor do que o homem. O homem, ele não tem vários memes, né? Que o homem gripado é o mesmo que uma mulher que está com uma doença grave. Isso é mais ou menos real mesmo. A gente vê que, inclusive, até para procedimentos, você consegue fazer vários procedimentos na mulher com anestesia local e homens, algumas vezes, desmaiam, passam mal. Então, a mulher realmente ela é mais forte, mais resistente. Mas a senhora é uma mulher muito inteligente. Será que isso não é característica também do homem dessa época agora? Que a gente vai olhar para os homens de outrora, eram guerras, perdia o braço, perdia a perna, era aquilo tudo... bravamente resistiam à dor. A gente tem relatos assim de histórias, os filmes mostram surpreendentes de como os homens lidaram com a dor. Não seria mais característica desse homem recente? Ser tão pouco resistente, tolerante à dor, não é? Toda dor, ela tem um fundo cultural. Mas eu não quero tirar também aqui o mérito das mulheres, não é? Inclusive, deixa eu contar um caso para a senhora que esse me comove sempre. Década de 90, eu começando no trabalho de evangelização no rádio, aqui em Brasília, Rádio Nova Aliança de Brasília, peguei uma revista Família Cristã. Na revista Família Cristã tinha o exemplo de uma mãe lá do Rio Grande do Sul. Eu até peço, por favor, se alguém conhecer esse relato, me traga, que eu quero novamente lê-lo ou conhecê-lo com todos os detalhes. Eu não estou me recordando de todos os detalhes, mas o essencial eu recordo. Uma mãe que estava grávida, se não me engano, era a 14ª gestação.
e ela teve um problema, a mão dela entrou numa moenda e estava grávida. Foi levada às pressas ao hospital. Quando chegou lá, o médico disse, não tem jeito, nós vamos ter que cortar a mão. E ela estava grávida e tinha que dar anestesia. E aí disseram para ela, a senhora corre o risco de perder a sua gravidez, o seu bebê. Ela disse, pode cortar sem anestesia. E fizeram isso. Eram dois padres. Ela deu à luz a 2 padres depois de passar por isso. Meu Deus. E não sabia, história. E nem sabia, ela nem sabia. Que história, que testemunho, Veja, né? Mas isso, não vou tirar o mérito das mulheres. Isso também é real, porque a nossa capacidade de lidar com aquela situação. Então, o emocional, ele modula a dor, esse é o nome. O nosso emocional, ele modula a dor. Se você estiver fragilizado e sofrer, vamos dizer que você esteja passando por um sofrimento, por uma separação, ou por a morte de sua mãe ou de seu pai, e você está naquele momento fragilizado, e você tem a sua mão acidentada, sua dor vai doer mais do que se você está numa situação igual essa, de querer defender a vida do seu filho. Então, esse impacto emocional faz toda a diferença na dor. Então, isso chama-se modulação, e ela é real. Ela é real. As pessoas podem potencializar ou diminuir a dor à medida do que elas comandam com o cérebro, à medida que a gente consegue comandar, né? O cérebro da gente sente dor? Você acredita que o cérebro em si não dói? Mas quando eu estou com aquela dor de cabeça da gota? A dor de cabeça, ela vem das meninges e dos vasos sanguíneos. Então, assim, o tecido que recobre o cérebro e as veias e artérias que nutrem o cérebro têm receptores de dor. O cérebro em si não tem receptor. Então, uma lesão cerebral não dói. Você já ouviu falar das neurocirurgias acordadas? O paciente faz acordado, toca violão. Não. A gente faz anestesia local, abre o crânio, o cérebro fica exposto e o neurocirurgião opera o cérebro da pessoa, às vezes coloca um eletrodo ou retira um tumor ou faz alguma coisa e a gente vai fazendo testes com a pessoa acordada com o cérebro sendo operado. Meu Deus. Você vê que isso é uma prova real de que o cérebro não dói. O que dói é o osso, o periósteo, a meninge e os vasos sanguíneos, que esses a gente consegue anestesiar para que seja o cérebro operado. Só já tocou o nosso... E o osso dói? Pois é, uma das maiores dores que a gente ouve falar, principalmente em pronto-socorro, que a gente vê o paciente gritando muito forte de dor, é uma fratura. É fraturas. Só que a fratura, o que dói, é o periósteo, também a membrana que reveste o osso. A célula óssea em si, ela não dói. Engraçado, então, né? O osso não dói, não, mas é uma membrana que o reveste. É o periósteo. Quando é lesionado esse periósteo, a dor aparece forte. A dor da fratura óssea... Mas essa membrana é muito fraca, porque a dor é forte. Ou membrana fraca, né? Verdade. Sensível demais. Sensível, muito sensível. Mas, voltando ao assunto, a dor é um anúncio de lesão. Então, se você tem uma fratura óssea, toda a sua estrutura muscular vai desabar se você não tiver o osso para ancorar o músculo. Então, uma lesão no osso, ela tem que ser avisada. Então, o nosso organismo tem que entender que é uma lesão que é grave e que a gente tem que fazer alguma coisa por aquilo. Esse é o objetivo da dor, é o alerta de que alguma coisa errada está acontecendo. Mas isso só funciona na dor aguda, isso não funciona na dor crônica. A gente sabe que, eu acho que uma das dores que a maior parte da população tem é a dor nas costas. Me parece que mais de 80% das pessoas têm dores nas costas. Por que acontece essa dor? A estatística é interessante. Se você juntar fibromialgia, dor lombar e enxaqueca, você tem mais de 95% das dores crônicas de maior prevalência na população, né? Para falar da dor lombar, a gente precisa falar da evolução da espécie, né? A evolução do ser humano. Então, nós, na nossa posição bípede, em pé, a gente foi feito para correr, para agachar, para fazer muito esforço. Só que a modernidade levou o homem a ter a cadeira, a ter o carro, a ter vários objetos que fazem com que a gente não use os músculos da forma como eles foram feitos para ser usados, né? Então, a dor lombar, na maioria das vezes, é fraqueza da musculatura que sustenta a coluna. A coluna tem muitos pontos que podem ser dolorosos. Tem as articulações entre uma vértebra e outra, que a gente chama de facetas. Tem os discos, o disco em si não precisa ter hérnia, mas ele pode doer por si só.
A gente tem a musculatura que pode estar com contraturas, como se fossem cãibras, que também são dolorosas. Então, tem vários elementos no nosso dorso, na nossa coluna dorsal, que podem levar à dor. E realmente é uma dor muito prevalente. Acho que todo mundo já teve um episódio de dor lombar na vida, né? Acho que quem passou dos 15 anos de idade, né? Sempre. Agora, aí a melhor forma de tratar essas dores aí musculares, como a lombar, por exemplo, como é que é? Interessantíssima pergunta. Você sabia que um dos fatores cientificamente comprovados que mais tratam dor crônica é o exercício físico? Quando a gente se exercita, a gente produz algumas moléculas no nosso músculo, principalmente aquele exercício anaeróbico. Essas moléculas, elas são anti-inflamatórias naturais. Então, mesmo que você malhe seu braço, você pode melhorar de uma dor na coluna. Porque você está liberando substâncias que ajudam no tratamento da dor e no fortalecimento daquela estrutura. Então, nós temos os nossos anti-inflamatórios naturais, as nossas substâncias analgésicas naturais, né? O sistema opioide, as nossas endorfinas, são tão faladas, né? Nas publicações leigas, as endorfinas, né? A dopamina, a adrenalina, tudo isso que leva à sensação de prazer e bem-estar. E agora, recentemente, foi descoberto pela ciência o sistema endocannabinoide, que é aquele sistema que é regido pelo cannabis, as substâncias derivadas de cannabis. E é muito importante, principalmente para os nossos amigos católicos, entenderem que a medicação cannabis é completamente diferente do uso de maconha de forma recreativa. E que o cannabis é, sim, uma opção terapêutica muito boa para quem tem indicação e para quem está no médico sério, que respeita a prescrição e que sabe o que está prescrevendo. E essa indicação da cannabis para uso medicamentoso, ninguém condena, está todo mundo de acordo. Exato, mas é muito bom a gente usar né, esse canal, porque muitas vezes as pessoas podem ter algum preconceito ou algum medo de achar que vão ser usuárias de droga ou vão ser viciadas pelo uso da medicação. Isso não é acontece. Nada disso. É igual tantos outros remédios que você usa que são também drogas. Exatamente. Não é? Então, quer dizer que para melhorar essas dores musculares, essas coisas, mexa-se. Com certeza. Não é? A dor de cabeça, por exemplo, pode-se contribuir para o alívio dessa dor, o exercício físico, a prática de exercícios físicos. Né? Exato, pode sim. Doutora, vício em eletrônicos. Muita dor. Por quê? Os vícios em eletrônicos. A nossa postura para usar os eletrônicos, na maioria das vezes, ela não é correta. Então, a pessoa senta de forma errada, ela passa muitas horas sentada. O uso do celular, né, o digitar com os 2 dedos polegares e o segurar o aparelho por muito tempo, a coluna rebaixada, assim, a coluna cervical para baixo, está fora da curvatura fisiológica. Então, é um movimento antifisiológico e que está sendo feito por muitas horas seguidas. Vai causar dor. Inevitavelmente. Eu vi um vídeo recentemente de pessoas assim no celular, abaixando, e aí mostrando o quanto tem crescido o problema com dores nas colunas por causa disso, de ficar assim. Sim, isso é verdade. A carga, existem estudos científicos que mostram, quando a gente está com a coluna em pé, a gente sustenta um determinado peso. À medida que você vai baixando a sua coluna, esse peso que estaria aqui na sua cabeça, ele aumenta de forma exponencial. Não é um aumento gradual, é um aumento abrupto. Então, quando a gente está com a cabeça baixa, a gente está suportando um peso muito maior do que deveria suportar com a coluna reta. E uma outra coisa que eu ouvi, a nossa cabeça pesa bem, hein? Pesa bastante. Não é? Pesa. Tanto é que você vê que o pescoço ele é praticamente toda musculatura para sustentar o peso da cabeça, né? Sim. E existe um bom vício também que pode provocar dor? Eu posso lhe dizer um exemplo aqui. Vamos lá. Café. Eu já vi pessoas que, se não tomarem café, e com certa frequência, dá dor de cabeça. Também é verdade, não é lenda. Não é lenda, não? Não. A cafeína, ela tem várias atuações no organismo e ela age como uma droga. E que quando a gente está sem a droga, a gente sente. Então, a cafeína, ela é vasoconstrictor dos vasos na cabeça. Quando a gente está sem cafeína, os vasos dilatam e aquilo ali causa dor, principalmente aquela dor pulsátil, aquela que parece uma migrânia, né? Uma enxaqueca, a dor pulsátil da falta da cafeína. Está tão boa a nossa conversa que eu esqueci o tempo, voou o tempo desse programa. Passou, já faz tempo da hora de chamar o intervalo. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar para o próximo bloco. Sendo a dor algo tão ruim, tão desagradável, por que tem gente que se automutila, que provoca dor no próprio corpo, para sentir o quê, doutora? Não responda agora, não.
Depois do intervalo a gente vai conversar sobre isso. Retornando aqui na noite de hoje, um programa excepcional. A dor aos olhos da medicina, da filosofia e da fé. E eu volto este terceiro bloco aqui com a doutora Cristina, que está conosco. As redes sociais da senhora estão aparecendo as indicações, viu, doutora? Quero trazer aqui dados de uma pesquisa feita na Universidade de Aalto, na Finlândia. Um estudo feito com 700 pessoas, pedindo aos voluntários que indicassem quais áreas do corpo sentia dor depois de enfrentar determinada emoção. Depois, incitaram cada estado emocional através de palavras, músicas ou filmes. As alterações podiam ser de dor ou calor, por exemplo. Com os dados, um software montou um circuito para cada sentimento, como raiva, medo, felicidade, surpresa e orgulho. Sentimentos ligados à excitação, como raiva e felicidade, foram associados com ativações e calor dos membros superiores. Já pessoas em estado depressivo ou de tristeza mostraram menor atividade nos membros inferiores, como adormecimento de pernas e pés. O que se pode intuir, doutora, com essa pesquisa aqui? Vamos lá, a gente não falou sobre a ligação do cérebro com o sistema nervoso periférico? Então, está tudo interligado, né? E as emoções, elas comandam o nosso corpo. Então, assim, não que a emoção gere uma dor, mas a emoção, ela modula a dor. Então, você vê, eu estou até prestando atenção na inervação. O que dá mais, né, interligação? Você vê que o amor, a felicidade, eles ativam todo o corpo da pessoa. Ela tem uma experiência sensorial muito grande. Aí você vê que o medo, que é uma das emoções que mais paralisam a pessoa, você vê que as pernas da pessoa ficam mal inervadas, vamos dizer assim, mal percebidas, né? Já a raiva, você tem força suficiente para esmurrar alguém ou para quebrar um objeto, né? Você vê que tudo está interligado entre a emoção e a ação que a pessoa irá executar. A inveja, olha como é interessante, a inveja também paralisa, olha lá, você não tem força, você não tem disposição para fazer nada, ainda mais porque você tem que reprimir aquele sentimento, você não pode deixar outra pessoa perceber que você está com inveja, não é? É muito interessante esse estudo, essa pesquisa científica. Doutora, agora como é que o nosso cérebro, ele detecta a dor? Por exemplo, a gente quebra o dedo do pé chutando uma pedra, por exemplo, na hora o cérebro detecta que foi o seu dedo do pé. Como é que funciona isso? É o seguinte, a gente tem a via da dor. A via da dor é o seguinte, na periferia, nas vísceras, em alguns órgãos, a gente tem os receptores, que são a pontinha do neurônio que está, vamos dizer, aqui na pele. Se você cortar, o receptor manda uma mensagem para o nervo que vai correndo até a sua medula espinhal, no gânglio da raiz dorsal, que tem o corpo do neurônio. Esse gânglio da raiz dorsal manda outro segmento para a coluna. Da coluna ele sobe por um trato específico, tem um lugarzinho lá compartimentado, onde sobe o nervo que vai para o tálamo, que é o nosso lugar de modulação da dor, do medo, da raiva, da fome. A gente tem vários centros autonômicos no tálamo. Do tálamo, outro neurônio sobe para o córtex, que é o cérebro mesmo em si. Então, existe uma via da dor. Entre você pisar num prego e perceber que está com dor, existe o trajeto da dor, a transmissão, né, para chegar até o cérebro. E para descer nessa nossa reação de tirar ou de passar a mão, coçar, é a modulação. Então, nosso cérebro também, ele pode potencializar ou reduzir a dor. É um mecanismo bem complexo. Eu quero saber da senhora agora, essa pergunta eu acho que é difícil. Quem foi o cientista, o engenheiro que fez tudo isso aí? Que fez esse negócio funcionar desse jeito? Só tem um, né? Nosso amigo Ronaldo. Deus. Deus que fez a medicina, o corpo humano é muito perfeito, não é mesmo? Meu Deus, que coisa impressionante. Doutora, qual é a maior dor do mundo? Existem relatos, né? A dor do nervo trigêmeo, a neuralgia do trigêmeo,
e uma dor de cabeça que chama cefaleia em salvas. É uma dor de cabeça que a pessoa tem atrás do olho, que ela vem num surto e durante esse surto que dura muito pouco tempo, é uma dor lancinante e que existem vários casos de suicídio durante a crise de dor, tanto da neuralgia do trigêmeo quanto da cefaleia em salvas. Isso é recorrente? Não é muito frequente, não. Graças a Deus, né? Mas existe. Há um limite para a dor humana? A gente não consegue estabelecer o limite para a dor, né? Ainda mais porque um mesmo estímulo doloroso ele pode ser sentido de forma diferente entre as pessoas. Então, eu não consigo te dizer que se existe uma dor máxima, uma dor até a qual o ser humano é capaz de suportar. Nós somos capazes de suportar essas dores? Que a gente passa por elas? Pois é. Somos e não somos. Nós temos vários mecanismos, né, de enfrentamento da dor. Hoje, com a sociedade moderna, eu fico pensando muitas vezes na antiguidade, quando a gente não tinha medicações para dor forte. Como deveria ser sofrida a vida daquelas pessoas, né? Morria-se tão cedo, de doenças tão banais. Mas a dor, hoje, a gente consegue tratar dela de diversas formas, com múltiplos medicamentos, vários mecanismos, drogas que foram criadas para convulsão, que hoje são usadas para tratar a dor crônica, antidepressivo, que foi criado para tratar a depressão, mas que hoje ele é usado para dor crônica e tem um benefício. O próprio opioide, a morfina e seus derivados, eles se desenvolveram muito e hoje a gente tem alguns opioides que são mais seguros, que a gente consegue usar com mais tranquilidade. Então, assim, nosso arsenal para o tratamento da dor forte, ele é muito grande. Até mesmo a anestesia. Existem casos de dores tão insuportáveis que a gente interna o paciente, submete ele a uma pseudoanalgesia. Ele fica em sedação contínua para ver se tem um controle daquela dor. Então, o nosso arsenal terapêutico para dor, ele é muito grande. Agora, na antiguidade não existiam esses métodos, não é mesmo? Então, como é que se suportava, né? Só Deus sabe. Porque realmente uma dor, uma fratura, onde na época que não existia ortopedista, que não existia gesso, que não existia anti-inflamatório. Você imagina o quanto doía para uma pessoa que tinha uma fratura? Quanto tempo ela tinha que ficar imobilizada sozinha numa cama? E aí essa mesma pessoa que tinha a fratura evoluía com uma trombose, e às vezes ela morria da trombose, né? Por conta de ficar parado. Naturalmente, se morria mais. Muito mais. Todavia, há aqueles que passaram por tudo isto, quando a ciência era pouco conhecida ainda. Exato. Não é? Então, a gente explica que havia um outro fator ali também que a pessoa recorria a este fator. Não é? O cultural. O cultural, do tipo assim, eu preciso aguentar, eu preciso suportar, né? Então, é o autocontrole, aquela coisa de cultural mesmo, não tem recurso, eu estou com essa dor forte, o que eu faço? E ela se apegava, ela tirava forças de dentro dela mesma para enfrentar aquela situação, né? E nós estamos caminhando para o outro fator que a gente vai chegar já, e a fé, não é? A fé é um fator extremamente importante. Muitas vezes, quando se começou a ciência a desenvolver várias técnicas, né, não só na dor, em toda a medicina, com a ciência o homem quis excluir a fé. E aí, falar de fé no meio científico ficou um pouco politicamente incorreto. Então, durante muitos anos, a ciência foi desvinculada da fé. Só que a gente sabe que a fé, ela jamais será desvinculada de uma pessoa. A gente não trata uma dor, a gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa. Um ser, né? Um ser. E esse ser é complexo, e ele tem esse lado da fé, né? A pessoa, não só os católicos, diversas outras religiões, a pessoa tem um apego a um ser maior, né? Ao que a gente não vê, mas que a gente crê. O transcendente. O transcendental. Então, essa parte do transcendental, ela dá uma robustez muito grande para a pessoa enfrentar. A fé, ela pode ressignificar várias doenças, ela pode ressignificar a própria morte. A gente, com a fé, a gente consegue confortar o coração da família que está perdendo aquela pessoa com uma doença terminal. Quem tem fé tem uma forma de enxergar a doença, o sofrimento, a dor, de uma forma bem diferente. E aí, dessa retirada da fé e da ciência, essa separação, há algum tempo está sendo feito o caminho inverso. Qual o papel da fé na medicina, não é? Então, apesar de ser um pouco difícil fazer esse tipo de estudo, porque é difícil explicar para um comitê de ética, que é quem aprova um trabalho científico, que a gente quer estudar a fé.
ou que a gente quer colocar um determinado grupo de fé, vamos dizer assim, eu quero colocar um grupo de católicos, ou eu quero estudar um grupo de evangélicos, ou eu quero estudar um grupo de pessoas dessas religiões de matriz africana. Então, assim, o comitê de ética fica, mas por que um e não o outro? Qual é a diferença da fé? Mas a gente sabe que a forma como tratar com as pessoas de fé diferente é diferente. Vou pedir a senhora que nos relate aqui o exemplo que a senhora contou para nós, antes de iniciarmos esse programa, daquele cientista que ele apresentou um trabalho sobre o efeito de um quadro da Virgem Maria diante de pessoas que estavam enfermas. Foi um trabalho controlado, ele fez um trabalho controlado, em que ele pegou 2 grupos de pessoas, um grupo de ateus e agnósticos e um grupo de católicos. E nesse trabalho ele relata a dificuldade que ele teve da aprovação desse trabalho, porque o Comitê de Ética queria saber, no Reino Unido, na Inglaterra, o Comitê de Ética queria saber por que ele não incluiu os anglicanos na pesquisa, por que os católicos eram cristãos diferentes. E ele respondeu que sim, porque o católico ele era mais assíduo na igreja do que o anglicano. E ele conseguiu a aprovação. Aí ele desenvolveu o trabalho. O trabalho era o seguinte, ele colocava as pessoas numa máquina de ressonância magnética e dava um estímulo doloroso, controlado por um aparelho. Ele aumentava a potência. Quando a pessoa sentia dor, ele mostrava a imagem da Virgem Maria e mostrava uma imagem de uma pintura de Leonardo da Vinci. E ele via qual era a diferença na ressonância, no cérebro da pessoa, vendo aquela imagem. Então, ele concluiu que os católicos que viam a imagem da Virgem Maria, eles tinham um estímulo de dor reduzido. Então, para você ver que só a imagem da Virgem dolorosa causa um impacto positivo no enfrentamento da dor das pessoas que têm fé. E aí, numa hora como essas, se esse cientista está apresentando esse trabalho diante de uma plateia, a gente deveria esperar o quê? Aquele aplauso efusivo. Mas aí Nem o que vem? sempre. O que vem? Vem muitas críticas, né? A gente não consegue muito colocar a fé no meio científico. Agora, falando sobre a minha experiência pessoal, o que eu percebo? Muitas vezes, no mundo de hoje, na atualidade, em que as pessoas acham que ter fé algumas vezes é fora de moda, quando eu trato com essa pessoa e pergunto para ela sobre a fé dela, ela tem uma aceitação muito grande. A pessoa, ela quer falar sobre a fé dela. Isto é, o enfermo, o doente, a pessoa que está em sofrimento, ela quer falar de fé. Ela quer, ela precisa, porque aquilo ali está dentro da vida dela. Então, quando um médico, um cuidador, um enfermeiro, uma pessoa que cuida dela, que não é familiar, que não é conhecida, e fala, ô Ronaldo, você crê em Deus? O que é que Deus significa para você? Você acha que você pode contar com Deus nesse seu tratamento? Você acha que ir num grupo de oração, que ir na igreja, que buscar um grupo de apoio pode fortalecer o seu tratamento? Quando a pessoa começa ela mesma a falar da fé, a face dela já muda. Já muda. A expressão dela já muda. A aceitação dela já muda. Doutor, eu não vou deixar a senhora falar isso. Eu quero falar isso. A impressão que dá é que hoje a fé está sendo escorraçada do ambiente hospitalar ou do ambiente científico. O cientificismo, ele está afastando a fé das pessoas que estão ali em dor, em sofrimento. E eu acho que isso é um erro gravíssimo, mas não é porque eu acho, é porque recentemente várias pesquisas científicas têm mostrado, e aí a gente vê um embate terrível, porque é também ciência isto. E se quer aceitar ciência para muitas coisas, mas não se quer aceitar a ciência, quando a ciência está comprovando que a fé ajuda na recuperação de pessoas enfermas. A fé tem resultados mais positivos com pessoas que estão passando por dor. A fé tem resultados positivos na aplicação em todos os casos de pessoas que estão em sofrimento, não é? E isso, gente, tem as mais diversas pesquisas científicas atualmente sendo feitas, só que esses estudos, eles parecem que estão, de todas as formas, são impedidos de chegarem ao conhecimento das pessoas. E se não for a heroicidade de tantos cientistas e médicos que estão pegando isso e levando à força para seus ambientes hospitalares, científicos, a gente não ficaria sabendo dessas coisas, né? É verdade. Quando a gente é mais novo e a gente entra na faculdade de medicina, a gente já vamos dizer assim, bombardeado por essa dicotomia, fé, ciência. Só que uma vez eu ouvi uma pregação, se não me engano, do padre Paulo Ricardo,
que ele fala que o homem tem duas asas, a fé e a ciência. E que essas duas asas batendo, a pessoa consegue voar. Se uma delas estiver faltando, não sai do canto. Então, eu acho isso genial, porque realmente a gente não consegue separar a fé da ciência no homem, no sentimento, na situação, no enfrentamento, na doença, principalmente no risco de vida. O paciente que tem uma doença grave e que coloca ele em risco de vida. Hoje, a gente tem na ciência uma especialidade médica que está sendo fantástica para recolocar a fé nesses ambientes de risco de vida e de sofrimento, que é a medicina paliativa. O médico paliativista, ele entende, ele estuda muito sobre o efeito da fé no tratamento do paciente terminal. Então, eu tenho fé que a medicina paliativa vai conseguir produzir muito material científico para mostrar que a fé é muito importante para o paciente que está hospitalizado e para a família do paciente, não é só para o paciente. Mas atenção, hein? Tem crescido um movimento no meio de médicos, de instituições diversas de medicina, para mostrar os efeitos da fé no tratamento das pessoas doentes. E aqui eu quero fazer um apelo agora, a importância de termos símbolos religiosos nos hospitais. Por que quando a pessoa vai ser internada, ela quer levar o quadrinho ali do seu santo de devoção, de Nossa Senhora? Por que quando uma pessoa vai ser internada, ela não quer levar, ela leva o crucifixo e deixa ali do lado? Veja só, o povo tem uma intuição que vem do alto. E esses símbolos que outrora eram presentes ali no ambiente hospitalar, vêm sendo retirados. Um apelo que eu quero fazer aqui agora para diretores, donos de hospitais, até hospitais católicos do Brasil. Pelo amor de Deus, ponham as TVs católicas aí, ponham as TVs religiosas. Tem um hospital aqui em Brasília que eu vou falar com os donos. Vocês são católicos, o hospital tem nome de hospital católico, o nome de um santo católico. E não pega a TV Canção Nova lá, eu estou bravo. Não pega a TV Canção Nova lá dentro, a pessoa ficou internada e disse que não assistia lá. Aí você manda logo colocar um Smart TV que no YouTube tem Canção Nova ao vivo. Pronto, pode ser também. Mas, por favor, você agora que é católico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, proporcionar isso aos pacientes. Você tomando conhecimento dessas coisas, hospitais precisam ter TVs que levem as pessoas à experiência de fé também. Pegue canais que levem as pessoas à experiência de fé. E não tem que ser Canção Nova, não. Se for, que maravilha. Mas TVs que levem as pessoas à experiência de fé, os canais religiosos que a gente tem, não é? Vamos seguindo aqui neste programa ainda, doutora. O documental que a senhora fez menção do Padre Paulo Ricardo se baseou nele, é Fides et Ratio, documento de João Paulo II, pontificado de João Paulo II. Que coisa fé linda. E razão, não é? Que coisa linda. Eu fiquei muito tocada com essa pregação dele. Seguindo mais aqui ainda, qual é a região do corpo humano mais sensível à dor? Existe uma? A gente tem regiões que são muito sensibilizadas, né, que tem muito receptor. A ponta dos dedos, a ponta da língua, os lábios, a face do modo em geral. Então, todas essas regiões que são mais sensíveis ao toque, elas são mais sensíveis à dor também. Elas têm mais receptor, mais campo para... E temos alguma parte que não sente dor nenhuma? Não. A dor, ela é uma das percepções, né? Assim como a visão, o paladar... É um campo receptivo, a dor, é um estímulo desagradável, não é? Mas como é que a gente poderia dizer que a unha não sente dor, que o cabelo não sente dor? É porque a unha e o cabelo, eles não têm receptores, eles são um material chamado queratina. Então, a queratina já é um material produzido pela célula, então ele não tem receptor. Então, se você cortar o cabelo, não sente, se cortar a unha, não sente, né? Agora, se você tentar puxar o pelo, dói, porque ele está ligado na pele. É né? Verdade. Você vê que interessante. Sim. Doutora, eu quero falar de uma dor antes da gente sair para o próximo intervalo agora. Como entender a fibromialgia, dor no corpo todo? Existe uma dor, na medicina, a gente tem 3 tipos de dor. São nomes um pouco difíceis de falar, mas que eu vou tentar explicar o que significa. Existe a dor nociplástica, a dor nociceptiva e a dor neuropática. Essa classificação ela não é tão antiga, ela é bem recente. A dor nociceptiva é a dor da picada, do corte, da dor aguda, da fratura, é a dor nociceptiva, nocicepção, um estímulo doloroso. A dor neuropática é uma dor que se desenvolve por lesão no sistema nervoso, ou periférico ou central. Certo? Então, se você tem uma lesão no nervo, ele começa a interpretar as coisas de forma errada e ele vai gerando dor.
E a dor nociplástica é a dor mais mal compreendida no seu mecanismo fisiopatológico. A fibromialgia é uma dor nociplástica, é uma dor que existe sem ter tido lesão prévia em nenhum órgão, nem em nenhum nervo. Então, ela é uma origem de dor central. Ela se origina no sistema nervoso central. O seu sistema nervoso central passa a transmitir impulsos dolorosos, mesmo que não tenha nada que cause eles. Você consegue entender? E eu acho assim muito, muito importante falar sempre. Não existe dor psicológica. Tem muita paciente que chega para mim, para eu atender, que fala assim, doutor, eu estou sentindo uma dor, mas ninguém vê a dor, ninguém acredita. Eu acho que eu estou ficando louca. Não. A dor daquela pessoa é uma dor real, apesar da gente não ver nenhuma lesão. E ela tem que ser entendida, ela tem que ser acolhida como um paciente que tem dor. E ela precisa de tratamento. Consegue entender? A fibromialgia é a dor invisível. É uma dor muito forte e invisível. E que muitas vezes leva a pessoa a se excluir da família, da sociedade. Ela deixa de ir em festas, ela deixa de fazer várias coisas. Por quê? Porque ela sente dor e ninguém entende a dor que ela sente. E fala assim, nossa, mas você está com dor de novo. E ninguém vê a lesão. Então, é um paciente muito mal compreendido. Tão bom a senhora falar sobre isso, porque agora a gente sabe que milhões de pessoas sofrem disso no Brasil. Não é? E no mundo inteiro, imagino. Bom, gente, agora eu vou pedir uma atenção a vocês. Está vendo ali aquela imagem que está ali agora aqui no nosso monitor? Nós vamos voltar falando sobre a dor que Jesus sentiu. E a partir dela, entender também dores humanas hoje que nós temos também no nosso corpo. É o nosso último bloco. Aguarde aí. Um tema extraordinário na noite de hoje aqui no nosso Além da Notícia. Eu estou conversando com muito prazer com a doutora Cristina Andrada Batista, aparecendo aqui todos os créditos dela, como encontrá-la também, você vai ver tudo aí ao longo do programa. E a gente já chegando agora nesse último bloco de Além da Notícia de hoje, falando sobre a dor aos olhos da medicina, da filosofia e da fé, eu agora quero falar sobre a dor de Jesus. E fiquei aqui curioso porque o jornal Estado de Minas Gerais publicou um estudo apresentando como foi a morte de Jesus segundo a ciência. E de acordo com os cientistas, a cruz que ele carregava pesava em torno de 80 a 90 quilos. Jesus teria caminhado 80 quilômetros, ou melhor, 8 quilômetros. Os pregos tinham 12 centímetros e meio de comprimento. As perfurações, por atingirem nervos importantes, teriam sido causadoras de dores insuportáveis e contínuas. Essa tortura provoca cãibra, atrofia os músculos e leva a morrer por falta de ar. E alguns cientistas defendem que Jesus tenha morrido por infarto do miocárdio em decorrência do esforço exaustivo. A conclusão dos estudiosos é que Jesus teve parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável do volume sanguíneo depois de toda a tortura e das horas pregado na cruz. Teria morrido, portanto, de choque hemorrágico. Como foi possível Jesus, que ele era um homem também, ter suportado tudo isso, doutora? Pois é, Ronaldo, a dor de Jesus começou com a dor emocional, quando ele soube que foi traído e que passaria pelo que ele passou, não é? Então, a dor de Jesus não é explicada humanamente. Nenhum ser humano é capaz de passar pelo que Jesus passou e demorar tanto tempo para morrer. Você entende? Para mim, é um mistério. É um mistério, porque a dor da perfuração dos pregos, na flagelação, o que ele sofreu na flagelação, o sangue que ele derramou, ele perdeu muito sangue. Então, quando a gente perde muito sangue e se desidrata, você vê que foram várias horas que ele passou sendo torturado, sangrando, com dor. Então, ele já teria entrado em esgotamento, em falência, muito antes do que da madrugada até 3 da tarde, não é? Então, é uma morte completamente misteriosa, o sofrimento que o Jesus passou. Poderíamos dizer o quê? Porque nós não podemos tirar o fato de que Jesus era homem. E ali o ser humano sofreu e passou por tudo isto. A gente poderia entender como tantos homens e mulheres passam por dores atrozes e vão suportando até o ponto de, talvez como Jesus, entenderem que cumpriram a missão que tinham, um pai, uma mãe, que passam por dores terríveis também, mas vão levando uma missão adiante até a hora que entregam.
Do meu ponto de vista, existem duas explicações. Uma é a nossa força física, né? A da doação. Eu preciso passar por isso, se eu precisar passar por um banho de água gelada ou pelo fogo para resgatar um filho que esteja numa situação de risco de vida, uma mãe ou um pai passaria. O que Jesus fez foi sacrifício. Um sacrifício. Também é isso, sacrifícios? Sim. Pessoas passam por dor se sacrificando? Sim, com certeza. E além dessa força própria que a gente tem, do impulso, do instinto, a gente tem a força que vem de Deus, que é onde entra a importância da fé. Quando você tem o sentimento de que você está fazendo aquilo por algum motivo, ou que você está apoiado por Deus para passar por aquilo, o seu enfrentamento é totalmente diferente. Vamos lá, então, existem pessoas que são capazes de se sacrificarem, suportar aquela dor por amor e por amor a Deus. Exatamente. Muitos mártires. É o ponto. Sofrem dores, queimaduras, crucifixões e morrem em alegria. Como que a gente vai explicar isso Sim. aos olhos da ciência? Sim. Não tem explicação. É uma explicação mesmo que só Deus vai conseguir nos dar, não é mesmo? A gente está chegando aqui a um ponto do programa que eu me lembro aqui que na paixão, a profecia de Jeremias, falando dessa paixão de Cristo, disse assim: olhai e vede se a dor igual à minha dor. E São Tomás de Aquino, para ele, é evidente que a dor de Cristo foi a maior de todas as dores. É possível enxergar a história de Jesus, o que nós estamos falando aqui agora, e colocar na nossa realidade para enfrentar as dores que a gente tem, que vive? Sim. Apesar de hoje ser politicamente incorreto, você falar para uma pessoa assim, seja forte, olhe para a cruz, enfrente essa situação com os olhos da fé. A gente muitas vezes não pode falar isso, principalmente para um paciente. A gente pode falar isso para um familiar, para um amigo, não é mesmo? Mas isso é real. Ao olhar o sofrimento de Cristo, a gente encontra força para tolerar sofrimentos que humanamente a gente não conseguiria. Eu vou trazer outro exemplo. Eu já o contei aqui também neste programa, um menininho internado em fase, uma criança, numa doença gravíssima também, no estado de São Paulo, e um capelão foi visitá-lo, e ele então perguntou para o capelão, padre, por que eu? Um menininho de 6, 7 anos, por que eu? Por que eu? E ele estava já também em fase terminal, com muitas dores, esse menininho. E o capelão naquela hora, sem saber o que responder, voltamos aqui aos símbolos religiosos, olhou na parede do hospital e tinha um crucifixo. E ele pediu para o menininho olhar para o crucifixo e disse assim, Marcelinho, por que ele? Por que ele? Está vendo a menina? E aí o capelão apontou a menininha que estava do lado dele também em tratamento. E disse assim, ela está com uma dor tão grande ou maior que a sua. Por que você não reza por ela? E aí aquele menininho disse que realmente ele pediu depois à mãe um papelzinho, uma caneta. E aí ele pegou naquele papelzinho na caneta e escreveu o nome da menina. E a partir daquele dia ele nunca mais questionou ninguém, perguntou ninguém, falava que estava sofrendo muito, que estava sentindo dores. E ele veio a morrer poucos dias depois. E aí quando ele morre, a mãozinha dele fechada, estava o papelzinho com o nome da menina, escrito assim, por Olívia, que era o nome da criança. Ele morreu, a menina ficou curada. São testemunhos fortes, né, Ronaldo? Nós estamos falando de dor e de fé. Sofrimento. De sofrimento e fé. À luz da fé, é possível que uma dor seja revertida, não é? Sim. Ou oferecida também. E esse aprendizado, esse tipo de testemunho, ele acontece bilateral. Um paciente me ensina muito sobre o sofrimento. Muitas vezes eu vejo um paciente que tem uma dor forte, que tem uma situação grave, que está passando por um momento extremamente difícil e que algumas vezes eu vejo nele o exemplo de que eu preciso para que eu seja forte em determinada situação. Então, é uma troca. Isso é bilateral. Tanto o paciente aprende com quem está orientando, quem está cuidando dele, quanto as pessoas que cuidam dele se fortalecem pelo seu testemunho. E voltando àquela questão da ciência e da fé, o que acontece? Não só o paciente precisa de Deus, o médico precisa. Por quê? Porque ele enfrenta muitos sofrimentos, ele passa por muitas histórias tristes. Se ele não tiver Deus
como ele vai viver? Como ele vai sobreviver às situações? Como é que ele vai tentar explicar para ele mesmo, ou até mesmo dar um conforto para o paciente sobre aquela situação? A senhora, no seu dia a dia, ali no seu trabalho, cuidando das pessoas, poderia também confirmar isso que a gente sabe, que relatos, que pesquisas, estudos científicos já estão dizendo que pessoas que têm fé passam melhor por tratamentos, são mais calmas, são mais confiantes. A senhora constata isso também? Com certeza absoluta. A pessoa que tem fé, ela tem uma capacidade de enfrentamento que a pessoa que não tem fé não tem. Uma pessoa que tem fé, ela ressignifica todo o sofrimento. Muitas vezes ela consegue se curar, ela consegue se tratar e ela sai fortalecida daquela situação. Então, a fé na medicina, no sofrimento, na dor, ela é um fator de tratamento extraordinário. E um recado que eu quero deixar para as pessoas que nos assistem é o seguinte: procure uma pessoa que você confia e abra o seu coração sobre a sua fé, sobre o seu pensamento, sobre a sua forma de ver a situação, não nos olhos da medicina. Às vezes uma conversa sobre a sua fé, sobre a sua crença, sobre o que te motiva, ou sobre suas angústias com o médico, ela fortalece o nosso vínculo médico-paciente e ajuda no tratamento. Então não tenha vergonha de dizer para o médico que você crê, que você sente a dor de Jesus ou alguma coisa que você sente no seu coração sobre a fé. Não se envergonhe de falar sobre isso, porque isso é muito enriquecedor na terapia, no tratamento. E isso também pode ser importante para aquele profissional de saúde? Com certeza absoluta. É uma troca muito grande. Na medicina, quando a gente lida com um paciente com dor grave ou com risco de vida, a gente, ao longo da vida, tem várias histórias para contar, testemunhos belos, fortes, pessoas que têm uma história de superação enorme. Então, essa troca é muito enriquecedora e isso também ressignifica o nosso trabalho, porque o trabalho de uma pessoa que cuida de outras em sofrimento, ele gera, né, uma carga emocional, vamos dizer assim, negativa. Então, essa troca, ela fortalece o profissional que está te atendendo. A gente tem que tirar do sofrimento do outro uma lição. A gente tem que suportar não só na doença, mas também no conforto emocional. Então, eu sempre encorajo as pessoas que eu lido de falarem sobre o que elas pensam, do que elas sentem. E assim, eu acho que isso até é coisa de Deus, porque eu não sou identificada como médica católica. Existe um grupo, né, de médicos católicos aqui em Brasília. Eu não participo exatamente do grupo. Eu não me identifico como católica. Mas no meu consultório eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, então para mim aquilo ali já é um recado para todos os pacientes. Só que assim, coincidentemente, eu assisto muitos pacientes católicos. E quando eles veem Nossa Senhora, eles já se identificam com a fé católica. E muitas vezes a gente acaba falando sobre fé, sobre Deus. Então, é muito enriquecedor para mim. Muitas vezes eu chego em casa de noite com histórias para contar para os meus filhos ou para o meu marido, de coisas que aconteceram, de situações, de tratamento, de coisas que foram superadas. Até mesmo a dor crônica, ela tem muita história de sofrimento por trás. Às vezes um paciente tem uma história de um sofrimento e aí depois ele desenvolve uma dor. E quando ele me conta a história do sofrimento dele, aquilo para mim tem um impacto muito forte. E aí a gente começa a enxergar a pessoa com os olhos humanos, digamos assim. A gente não está só tratando da dor. A gente está entendendo que aquele caso tem uma situação por trás, tem um sofrimento. E a gente começa a ter um cuidado com aquele paciente que, se a gente não soubesse daquela história, não teria. Consegue entender? Uhum. A dor é subjetiva? Objetiva e subjetiva, porque a dor ela é real, ela existe, ela precisa de tratamento, mas subjetiva porque ela pode ser modulada, ela pode ser amplificada ou reduzida a depender de vários fatores, né? Inclusive assim, fatores fisiológicos mesmo, não só do nosso pensamento. Existem vários mecanismos de modulação da dor. Então a dor ela é objetiva e ela tem um lado subjetivo, sim. Pergunta final, prometo. Automedicação, até que ponto? Nunca. Nunca? É um risco muito grande, principalmente em dor crônica. Os anti-inflamatórios são uma das causas de insuficiência renal aguda. Tem paciente que perde o rim por conta de uso de medicamento em forma discriminada. E os anti-inflamatórios, eles não precisam de receita para ser vendidos. Então, uma pessoa chega numa farmácia, conversa com o farmacêutico, compra um anti-inflamatório. Aí ela vai na outra farmácia, conversa com outro farmacêutico,
que prescreve outro, né, indica outro medicamento. Aí ela vai no pronto-socorro, é atendida por um médico que faz uma prescrição de um outro anti-inflamatório. Então, às vezes, chega o paciente que está tomando 3 medicamentos de nomes diferentes, que têm a mesma função, todas lesam o rim. Eu conheço casos de pacientes que perderam o rim por conta de uso de anti-inflamatório. Então, eu não recomendo a automedicação. Bom, e para concluir, um relato que dou aqui de uma pessoa amabilíssima e muito amada minha, que conheci e que vinha com um incômodo há bastante tempo, tratando sempre, porque se automedicando há muito tempo. Quando ela resolveu buscar o médico, porque não aguentava mais, estava com um câncer gravíssimo, morreu em poucos meses. Isto pode acontecer, lamentavelmente. Infelizmente, Ronaldo, a dor ela é um sinal de que alguma coisa não está certa. Só que muitas vezes a gente faz exames e não aparece nada. É o que eu falei no começo do programa. Você não precisa ter uma lesão para ter dor. Algumas vezes a gente tem dores que não tem lesão. Só que sempre que a pessoa tem uma dor, a dor é um sinal de alerta. Ela precisa procurar. Ela precisa buscar atendimento. Muitas vezes essas dores insuportáveis são metástases ósseas, de cânceres que inicialmente nem doíam. Quando ele começa a doer, já é um câncer metastático. Esse é um caso muito grave, infelizmente isso acontece. Então, o que eu posso recomendar? A gente sabe que a assistência médica no país ela é muito deficitária. As pessoas não têm acesso, não é o número de médicos, não é o número de hospitais. Às vezes é o acesso, aquela pessoa não tem como chegar no médico, né? Então, é muito difícil a gente falar para a pessoa, não, você tem que buscar um médico sempre. Esse é o ideal. Mas a minha recomendação é, se uma coisa está te incomodando e que você precisa de várias alternativas para tentar remediar, essa é a hora de procurar um médico. Doutora Cristina, muito obrigado. Eu tenho certeza que este programa de hoje vai transformar a vida de muita gente. Assim espero, Ronaldo. Eu espero ter colaborado. Eu quero agradecer demais a você, ao programa, além da notícia, e a Canção Nova, que modificou também a minha vida, né? Então, eu sou um testemunho da Canção Nova. E eu espero que, com a medicina, eu consiga ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, o que eu puder ajudar... E eu quero dizer o seguinte, aqui eu fiquei o tempo inteiro tratando de doutora, mas é a minha amiga Cris, fiquei... É verdade, nós somos amigos, graças a Deus. E amiga da Canção Nova, não é? Estamos sempre juntos aqui. Prazer mais uma vez, êxito em todo o seu trabalho, Deus lhe abençoe, sempre seja essa luz aí, Amém. neste universo, para este mundo da ciência e da medicina que tanto precisa, não é? Amém. Obrigado. Obrigada a você. A você de casa, foi bom, não foi? Este programa precisa ser replicado, repassado para uma multidão de pessoas. Mande para outras pessoas. A partir de agora, você já tem acesso ao programa no Canção Nova Play. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.